Modo de operação automático e semiautomático. Afinal de contas, por que existem essas duas formas de operar a sua máquina injetora e quais as vantagens e desvantagens de cada um? Vamos descobrir nesse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos modos de operação automático e semiautomático em máquinas injetoras, por que existem essas duas formas de operar a sua máquina, as vantagens e desvantagens de cada um e de forma que você possa decidir quando utilizar um modo ou o outro. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Antes de entrar no nosso tema principal, eu tenho que te lembrar que esse vídeo é apoiado pelo 24º Simpósio Internacional sobre Tecnologias em Plásticos, que acontece nos dias 28 e 29 de junho aqui em Indaiatuba, e você não pode perder. Você já está vendo algumas imagens do site para você poder garantir a sua inscrição. O primeiro link que está aqui na descrição do vídeo, então já corre lá, garante a sua vaga. Vai ser um evento muito legal, com palestrantes internacionais, trazendo muita informação, muita tecnologia. O tema central é economia circular e digitalização na indústria do plástico. Então vai ter muita coisa interessante, novidades para você aprender ainda mais e trazer as tecnologias para a sua empresa. Não perca mais tempo, então vai lá, clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo, garante a sua inscrição para o 24º Seminário, o Simpósio Internacional sobre Tecnologias em Plásticos. Eu vou estar lá cobrindo todo o evento e você pode depois me encontrar e bater um papo por lá, tá certo? Um evento realizado pela Marqueplan. Muito bem, alguns outros recados, fique atento a todos os outros links que estão na descrição desse vídeo, tem link para cursos online, tem link para e-book, lembra de curtir esse vídeo para que ele ganhe relevância e possa ser entregue para cada vez mais pessoas que possam se interessar por esse tema. Se inscreve no canal caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas nos seus grupos de WhatsApp, grupos de redes sociais, para que a gente possa atingir cada vez um número maior de pessoas na nossa indústria. Vamos lá então, vamos entrar no nosso tema e como sempre tem um PDF para você aí na tela e você vai poder baixar esse PDF com algumas informações que vão te ajudar a entender a diferença entre os ciclos automático e semiautomático das máquinas injetoras, tá certo? Então vamos lá. Lembrando, vai garantir a sua vaga no 24º Simpósio Internacional de Tecnologias em Plásticos. A inscrição está aqui no PDF, você vai ter o link para se inscrever, para visitar o site do Instagram do pessoal lá. Então aproveita, vai lá e garante a sua inscrição, que vale muito a pena. Muito bem, vamos dar uma olhada no ciclo de moldagem de uma máquina injetora, de um processo de injeção, né? Então, você está vendo aqui, você já viu essa animação outras vezes aqui no canal. A gente tem um ciclo onde a máquina vai dosar o material, né? Vai fazer a fusão do material. Depois, essa rosca vai ter um movimento de avanço à frente, gerando pressão de injeção. O material vai ser injetado na cavidade, vai preencher todos os espaços vazios do molde, vai trocar calor, solidificar dentro dessa cavidade, manter a sua geometria, o molde vai se abrir, a peça vai ser ejetada e a partir do momento que esse molde se fechar, a gente vai ter o reinício desse ciclo, tudo vai começar novamente, o material vai ser dosado novamente, vai ser injetado dentro da cavidade e a gente vai ter então o que a gente chama de um processo cíclico, é um processo descontínuo. A gente tem a injeção de uma peça ou de um conjunto de peças, um ciclo que se repete com algumas etapas e isso vai acontecendo várias e várias vezes. O que acontece é que existem algumas formas de você fazer essa operação. A primeira forma, a gente não vai tratar muito nesse vídeo, que é a forma manual, ou seja, você realizar cada um desses movimentos que você está vendo acontecer aí nessa animação de forma manual. Então você dá um comando, a máquina abre o molde, você dá um comando, o extrator avança, você dá um comando, a máquina dosa material e por aí vai. Mas esse tipo de operação, ele é só usado praticamente quando você está fazendo o setup de máquina, quando você está ajustando o processo, verificando se todos os parâmetros estão conforme o que deveriam estar.
Tá? Conforme a gente passa para o modo de produção, realmente, a máquina vai começar a trabalhar e produzir peças, normalmente você tem dois modos de operação. O modo automático e o modo semi-automático. E aí uma pergunta que pode aparecer é, bom, se a gente quer tirar a máxima produtividade, se a gente quer um processo que rode sozinho, com menos dependência do operador, por que as máquinas não trabalham só no modo automático? Aperta um botão, ela começa a trabalhar depois de ajustada e vai só tirando peças, né? Por que eu tenho então um modo semi-automático de trabalho? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, os modos de operação. Então, o primeiro modo de operação é o modo automático. Ele existe porque tem algumas vantagens para esse modo de operação que eu vou te apresentar agora. A primeira vantagem é a produtividade. Obviamente, depois que você regulou toda a máquina, que ela está ajustada com os parâmetros bonitinhos, você coloca ela num modo de início, cada máquina vai ter um padrão para iniciar, então lá com a porta fechada, o molde preparado, você vai apertar o botão de início de processo e o ciclo vai se iniciar como a gente viu. Então aí o molde vai se fechar, o material vai ser dosado, enfim, o ciclo vai iniciar e ele vai ficar se repetindo de forma automática. Ao fim do primeiro ciclo, a máquina já entende automaticamente, daí o molde, que o ciclo acabou e que é a hora de iniciar o outro, sem nenhuma necessidade de intervenção do operador. Tá? Então, um ciclo atrás do outro vai ser iniciado de forma automática. Isso dá uma maior independência para a máquina, ela vai trabalhar praticamente sozinha, você não precisa que o operador fique ali em cima da máquina, olhando o que está acontecendo. Inclusive, um operador ele pode cuidar de várias máquinas trabalhando no sistema automático, porque elas não dependem de nenhuma intervenção desse operador para trabalhar. É lógico que depois o que vai acontecer com as peças é um outro assunto para um outro vídeo, mas do ponto de vista de fabricação, de produção, as peças vão saindo da máquina de forma automática, sem nenhuma necessidade de interferência do operador. Isso dá uma alta regularidade no tempo de ciclo, ou seja, os tempos de ciclo eles vão ser todos muito parecidos, né? A diferença aí entre um tempo de ciclo e outro vai ser só estatística, realmente vai estar muito pequena em máquinas que têm uma boa precisão. Esse ciclo ele vai estar muito regular e isso acaba trazendo uma grande estabilidade para o processo. Tá, então, quando a gente está pensando em produtividade, quando a gente está pensando em até redução de custos, porque você diminui a dependência da mão de obra de uma pessoa para cuidar da máquina, quando você está pensando em estabilidade do processo, né, aquele processo que vai rodar sempre com as mesmas temperaturas, sempre com principalmente temperaturas de molde, sempre trabalhando da mesma forma, o ciclo automático ele tem muitas vantagens. Mas é óbvio que ele tem algumas desvantagens, né, se é que a gente pode chamar de desvantagens, mas algumas coisas que precisam ser observadas para que ele possa trabalhar adequadamente. A primeira delas, ele não permite operações manuais. Então, se você quer, por exemplo, introduzir alguma coisa no molde manualmente, um inserto metálico, por exemplo, no molde, que o operador vai inserir no molde. É óbvio que existem as opções de inserção de elementos no molde, insertos metálicos, rótulos, enfim, algumas coisas que são feitas por robôs. Tá? E normalmente os robôs trabalham no modo automático, eles já conversam com a interface da máquina e o trabalho do robô faz parte, é integrado ao ciclo de moldagem. Mas alguns processos, algumas operações e por motivo até de estrutura, muitas empresas não possuem um robô e essa colocação de insertos, aquela colocação de elementos no molde da máquina precisa ser feita manualmente e o ciclo automático não permite esse tipo de operação. Então aí a gente já tem uma primeira limitação e é um primeiro motivo pelo qual talvez seja interessante ter alguma forma de controlar o início de um próximo ciclo. Depois, o ciclo automático ele exige maior confiabilidade dos moldes e dos equipamentos. Ou seja, para que ele possa realmente trabalhar de forma automática, tudo precisa rodar redondinho. Você não pode ter um molde que costuma enroscar alguma coisa, a peça que não extrai direito toda hora, que fica enroscada nesse molde, ou um molde que tem algum problema que precisa da atenção do operador todo o tempo. A mesma coisa acontece com o equipamento, a própria máquina precisa ter essa confiabilidade de não precisar de nenhuma intervenção do operador entre um ciclo e outro. Tá?
Exige sistemas mais independentes, né? Então todo o sistema, tudo que envolve o processo de moldagem, inclusive operações que vão acontecer posteriormente de retirada das peças na região ali de descarga dessas peças, tudo isso precisa acontecer de alguma forma um pouco mais independente para que não aconteça em algum momento uma parada de máquina por motivos que não tem nada a ver com o processo. Tá? E finalmente exige uma atenção da equipe, embora o operador não precisa estar o tempo todo ali em cima da máquina, ele não precisa de nenhuma intervenção para os ciclos se sucederem, tá? É muito importante que esse operador que cuida de algumas máquinas, ele fique atento caso aconteça alguma coisa imprevista, algum alarme na máquina, algum tipo de pane, algum tipo de problema, uma peça que fica enroscada no molde, enfim, uma resistência que dá pau, enfim, qualquer coisa que aconteça, que pare a máquina, é importante que a equipe ou o operador fiquem muito atentos para aí sim realizar alguma intervenção e colocar essa máquina para trabalhar o mais rápido possível. Caso contrário, você pode passar muito tempo com uma máquina parada que supostamente deveria estar trabalhando em modo automático. E aí, quando o operador finalmente prestar atenção no que está acontecendo, pode ser que existam aí problemas bastante sérios, bastante mais complexos do que se tivesse tomado uma intervenção logo que o problema aconteceu. Tá certo? Então, quando a gente tem essas limitações, né, processos manuais, uma máquina que talvez não seja tão confiável, um molde que talvez não seja tão confiável, que exige essa intervenção o tempo todo, talvez o modo automático já não seja mais interessante, e é por isso que as máquinas oferecem o sistema semi-automático para trabalho, né? Ele tem algumas vantagens, obviamente. Primeiro, permite operações manuais, por exemplo, colocação de insertos em alguns tipos de processos, alguns tipos de indústria que fazem parte aqui do guarda-chuva da indústria do plástico. É muito importante ter operação manual de colocação de inserto, colocação de peças para sobreinjeção. Tá? Muitas vezes as empresas são pequenas, não têm uma estrutura para ter um robô, não tem uma estrutura para manusear esses elementos de forma automática, e aí se faz necessário a introdução manual, e isso só pode ser possível quando a máquina opera no sistema semi-automático. Tá? Permite a utilização de moldes mais simples, por exemplo, sem sistema de extração. Eu conheço muitos clientes que têm moldes bastante simples e que nem sistema de extração o molde possui. Então a retirada das peças do molde é feita manualmente pelo operador. Esse operador retira as peças do molde, fecha a porta da máquina, o que muitas vezes é o sinal para início de um próximo ciclo, ou aperta um botãozinho e a máquina reinicia o próximo ciclo com a intervenção do operador. Então, muitas vezes pode ser interessante para algum processo economizar em termos da ferramenta, em termos do molde, para fazer essa operação manual. E aí você vai ter um operador o tempo todo, 100% do tempo ali no molde ou na máquina, fazendo a retirada das peças e o comando para reinício do próximo ciclo. E é óbvio que se acontece alguma coisa numa máquina que está trabalhando com um operador ali 100% do tempo, né, retirando peças, dando comando para início do ciclo, se acontecer alguma coisa que leve à parada da máquina por qualquer motivo, esse operador está pronto ali para já apertar o botão de emergência, parar tudo, evitar que aconteça algum dano na máquina, no molde, e se ele tiver o treinamento adequado, já colocar a máquina para trabalhar novamente, ou acionar a equipe de preparação de máquinas que vai fazer todo o novo ajuste e colocar a máquina de volta em operação. Tá certo? Agora, da mesma forma que existem algumas desvantagens no ciclo semiautomático, no ciclo automático, no ciclo semiautomático precisam ser observados algumas coisas, existem algumas contrapartidas. É óbvio que você vai ter menor produtividade. Em geral, os ciclos no processo semiautomático, né, no modo semiautomático, vão ser maiores do que os ciclos no modo automático, porque você depende da intervenção do operador. Ele vai abrir a máquina, vai colocar a mão lá dentro, retirar a peça, fechar a porta, apertar o botão de reinício. Então, tudo isso normalmente leva mais tempo do que simplesmente abrir, extrair e fechar a máquina no modo automático. Então você vai ter ciclos normalmente, em geral, não é necessariamente uma regra, mas em geral, você vai ter ciclos maiores num processo semiautomático. Você vai ter uma menor regularidade no tempo de ciclo, porque como você depende dessa ação humana, nós somos menos repetíveis do que uma máquina. Então, essa operação de abrir a máquina, colocar a mão lá dentro, tirar a peça, fechar a máquina, ela
não tem a mesma regularidade do que o molde abrir, extrair a peça e reiniciar, porque os seres humanos eles não têm um comando ali tão preciso e eles vão cansando também. Então a velocidade que você inicia um ciclo talvez não seja a mesma velocidade que você começa um turno, talvez não seja a mesma velocidade que você termina o turno. E com isso, os tempos de ciclo têm a tendência de variar, ciclo a ciclo, e ao longo do período de trabalho tem uma tendência de variar também. E isso, por sua vez, traz uma menor estabilidade, porque muitas temperaturas do processo, por exemplo, elas acabam entrando em estabilidade com a regularidade do ciclo. Então você imagina um molde que chega numa determinada temperatura e vai sempre trabalhando, ele vai manter aquela temperatura de forma muito mais estável no ciclo automático. Já no ciclo semiautomático, em que esse molde cada hora para um tempo aberto, ele pode não ter já uma estabilidade de temperatura da mesma forma. O tempo de residência do material na máquina injetora também, ele não vai ter uma estabilidade ciclo a ciclo, ele vai ter uma certa flutuação. Para algumas resinas, para alguns processos, isso não tem grandes problemas, mas dependendo do nível de precisão que você precisa, talvez isso possa influenciar aí alguns aspectos da qualidade do seu produto, tá? E é óbvio que uma outra desvantagem é que é mais dependente de mão de obra. Você vai precisar ter pelo menos um operador o tempo todo ali na máquina para ou remover as peças desse molde ou pelo menos dar o comando de reinício para o próximo ciclo, de forma que você continue produzindo as peças. Então ele é muito mais dependente de mão de obra e com isso, junto com a menor produtividade potencial, você tem aí uma tendência de custos um pouquinho maior para processos semiautomáticos comparado com processos automáticos. Tá certo? Então, eu espero que com isso você tenha podido ter uma visão geral a respeito da diferença entre ciclos automáticos e semiautomáticos, como é que eles podem trabalhar, quando é mais interessante utilizar um, quando é mais interessante utilizar outro. E eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Deixe uma mensagem, faz um comentário aqui no vídeo contando a sua história e como esse vídeo te ajudou a solucionar algum problema, desenrolar algum projeto, enfim, como isso aqui te ajudou no seu trabalho, na sua vida profissional. Me fala também a respeito de outros temas que sejam do seu interesse para que eu prepare vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!